A leitura e a pregação se concentra do verso 1 ao verso de número 12 desta primeira carta aos Tessalonicenses. Acompanhemos com atenção, então, a leitura desta carta. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Até a leitura, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Senhor, diante de tuas palavras, nós dependemos não só do que é proclamado, falado, mas dependemos da ação do teu Espírito para a compreensão da tua palavra e para vivermos ela conforme somos instruídos. Por isso, Senhor, nos abençoa e nos guarda a nossa mente e o nosso coração para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aqui há uma conexão entre o que nos é dito no capítulo 2, este que acabamos de fazer a leitura, com aquilo que nos foi dito no capítulo 1, aquilo que nós já vimos 2 domingos passados. E esta conexão fica evidente logo no início do capítulo 2, versículo 1, quando o apóstolo Paulo se dirige aos Tessalonicenses com a expressão, com a conjunção porque, porque vós. Então esse porquê, ou esse pois, liga o conteúdo deste capítulo com aquilo que já nos foi falado no capítulo anterior, no capítulo 1. Então isto é importante para que nós percebamos que tudo que aqui nos é ensinado está dentro do contexto daquilo que já nos foi dito no capítulo 1. No capítulo 1, conforme já vimos, Paulo havia dado graças a Deus pela resposta positiva dos Tessalonicenses ao Evangelho que ele havia pregado, juntamente com os seus associados, especialmente Silas e mais tarde Timóteo. Ele também faz uma série de elogios à igreja pela firmeza dos irmãos, mesmo diante de perseguições, eles continuavam firmes na fé que chegou até eles, através da pregação
do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, portanto, em virtude disto, ele tece vários e vários elogios. Ele deixa claro, entretanto, que o fato destes irmãos terem se portado de uma forma exemplar, a ponto de serem tidos como modelo para as demais igrejas, como as igrejas da Macedônia e de toda a Caia e de outras partes também, o apóstolo Paulo deixa claro que isso é fruto da operação eficaz do Espírito Santo no coração deles. Não foram meras palavras ouvidas, belas palavras saídas, proferidas pelos lábios do apóstolo, mas palavras acompanhadas pelo Espírito Santo. A prova disto era o proceder daqueles irmãos, um proceder firme, um amor de fato operante, uma esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem ter um alívio perante toda a perseguição. Estas coisas, portanto, evidenciavam que a conversão daqueles irmãos era genuína, era verdadeira. O conteúdo desta carta aos Tessalonicenses é fruto, portanto, não somente da experiência vivida pelo próprio apóstolo Paulo no meio deles, mas e principalmente, esta carta foi escrita em virtude do relatório apresentado por Timóteo, quando retornou à igreja tessalônica, à igreja dos Tessalonicenses, para saber da situação daqueles irmãos, como eles estavam em termos de fé, em termos de firmeza. Timóteo então volta, encontra-se com o apóstolo Paulo e presta um relatório com boas notícias, falando da firmeza daqueles irmãos, embora novos convertidos. Entretanto, o Timóteo não tinha somente boas notícias a dar. Timóteo também tinha más notícias. E as más notícias se referiam ao que estava a circular entre eles, em termos de palavras. E estas palavras que circulavam já entre estes irmãos da igreja tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, eram conversas maliciosas que colocavam o caráter e a motivação do apóstolo Paulo, juntamente com seus associados Silas e Timóteo, palavras questionadoras a respeito do caráter e das reais intenções daqueles irmãos, daqueles apóstolos, daqueles enviados. Eles diziam que o interesse de Paulo, na verdade, assim como de Silas e Timóteo, eram outros. E que eles se utilizavam de mentiras, de enganos, para poder conquistá-los e obter alguma vantagem. Vantagens financeiras e vantagens, inclusive, com relação às mulheres lá de Tessalônica. Eram estas as acusações com relação àqueles pregadores. É possível que essas acusações maliciosas, estas maledicências, tenham sido disseminadas por aqueles judeus opositores. Os irmãos lembram. Paulo esteve por 3 sábados numa sinagoga em Tessalônica, pregando o evangelho.
não somente haviam judeus entre eles, havia judeus entre eles, mas também homens piedosos, que não eram judeus, eram gentios. Estavam a ouvir o Evangelho. O relato lá de Atos 17, nós já vimos, é que entre os judeus, alguns se converteram, outros não. E entre os que não eram judeus, os que estavam a ouvir a pregação do Evangelho, uma multidão se converteu, inclusive de mulheres de alta posição. Os judeus não convertidos, com raiva, juntam cidadãos daquela cidade e perseguem a Paulo. Não encontrando na casa de Jason, prendem a Jason e criam um tumulto imenso. A igreja, portanto, orienta Paulo a fugir, porque senão ele seria morto, e Paulo foge. Paulo, por 2 ocasiões, tentou voltar à igreja dos Tessalonicenses, mas ele diz que Satanás barrou o caminho e ele não conseguiu voltar. Mas Timóteo voltou e ele presta então um relatório. Diz: Paulo, os irmãos estão muito bem, estão firmes. Foi um fenômeno que ocorreu entre eles, foi um avivamento. Não foram meras palavras, mas o Espírito Santo agiu de tal forma para com aqueles tessalonicenses que eles estão animados, empolgados, mesmo em meio à perseguição. Agora, alto lá, eu tenho também más notícias. Estas más notícias dizem respeito à disseminação de palavras que denigrem, que colocam para baixo o nosso caráter, a nossa reputação e tudo aquilo que lá foi feito. Na verdade, já há um indício disto que eu acabo de me referir. Não sei se os irmãos perceberam, mas no capítulo 1 e no versículo de número 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Aí ele diz: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vocês sabem que foi isto que ocorreu, que foi isto que nós fizemos, que nós falamos, e também o nosso procedimento. Então, Paulo aqui, especialmente com este verbo sabeis, vós sabeis, no capítulo 2, ele vai repetir este mesmo verbo por diversas vezes. Então, observe, já no versículo de número 1, porque vós, irmãos, sabeis. Então, ele, o apóstolo Paulo, está a apelar à consciência daqueles irmãos, conhecedores, pessoalmente, e não de ouvirem falar do que de fato ocorreu e o que de fato o apóstolo Paulo e os seus associados fizeram ali. Eles sabiam, eles não ouviram falar, eles viram, eles experimentaram aquela obra ali. Então Paulo, com o verbo saber, apela à consciência daqueles irmãos. Vocês sabem muito bem. Se os irmãos seguirem o versículo 2, mais ou menos no meio do versículo, ele diz: como é do vosso conhecimento. Mais adiante, no versículo de número 5 deste capítulo 2, ele diz mais uma vez, mais ou menos no meio do verso 5, como sabeis. Aqui no verso de número 9, também, porque vos recordais. No verso 10,
sois testemunhas. No verso 11, sabeis, mais uma vez. Portanto, este verbo aqui utilizado, também utilizado no capítulo 1, deixa-nos claro que o apóstolo Paulo está a apelar à consciência deles, daquilo que eles testemunharam pessoalmente. Não são meras palavras o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. E o que é que o apóstolo Paulo vai fazer aqui neste capítulo 2? Ele vai dar provas a respeito do que se passou lá, do que falaram e de como falaram. E não somente isto, ele vai dar provas do procedimento exemplar por parte deles, àqueles irmãos tessalonicenses. Portanto, estes 12 versos que lemos, e a continuidade dele, que veremos em outra ocasião, nos dá o contexto deste texto. O apóstolo Paulo, ele vai se defender destas maledicências, deste disse-me-disse com provas. Não provas científicas onde você leva a um laboratório e faz exames, mas com provas da própria consciência daqueles irmãos. Paulo e os seus associados tinham consciência, mas Paulo agora apela para a consciência deles. E não somente isso, ele invoca a presença do próprio Deus como testemunha de quais foram as palavras, o método e o procedimento deles naquela cidade, naquela igreja. Portanto, com isto em mente, vejamos a partir do versículo 1 a defesa do apóstolo Paulo. Primeiramente, versos 1 e 2. Nos versos 1 e 2, Paulo traz à memória o fenômeno lá ocorrido. Como quem diz, olha, lembram do que se passou? E aí ele vai citar algumas coisas. E ele faz da seguinte forma. Primeiramente, ele vai falar daquelas coisas que são acusações contra eles. E depois ele vai fazer a defesa. Versos 1 e 2 destes 12 versos. De seguida, o apóstolo Paulo vai fazer propriamente a sua defesa e dos seus companheiros, seus cooperadores, entre o verso 13 em diante. Então, é a defesa do apóstolo Paulo diante das acusações dos oponentes. Ele vai se defender. Só que nesta defesa, ele vai primeiramente, verso 3 a 6, fazer defesas relacionadas às motivações do coração, verso 3 a 6, e a partir do versículo de número 7, ele vai trazer ou fazer algumas defesas relacionadas à conduta. Então, primeiramente, coisas pertinentes ao coração, coisas que não se veem. Por isso o apelo à consciência. E depois, versos 7 em diante, um apelo à conduta. É isto que o apóstolo Paulo faz. Então é mais ou menos esta a divisão desta carta. Primeiro os dois versos iniciais, onde ele coloca como se fosse a base do assunto tratado e aquilo que ele vai discorrer com mais vagar, com mais profundidade. Verso 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis, diz o apóstolo Paulo, pessoalmente, que a nossa estada ou ingresso entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então ele traz à memória
os fatos lá ocorridos. Primeiramente, apelando à experiência pessoal deles, este verbo saber, em algumas outras ocasiões, o mesmo verbo no grego é utilizado como ver. Eles viram, foram testemunhas oculares do que ali se passou. A respeito do ingresso, a respeito da estada, da entrada de Paulo, Silas e Timóteo e de todos os seus ajudantes no meio daquele povo. E que este ingresso não foi vão, não foi fútil, não foi inútil. A tradução nossa não se tornou infrutífera, ou seja, houve um resultado perceptível daquilo que realizamos entre vós. E essa expressão infrutífera, ou vã, ou vazia, não é necessariamente pelos fenômenos ocorridos. O trabalho do apóstolo Paulo não era dar frutos no sentido de haver conversões. Mas a responsabilidade de Paulo perante Deus era de pregar o evangelho com fidelidade. Havendo ou não havendo conversões. Sendo frutífero no sentido de haver conversões, de haver avivamento ou não. Porque se não fosse assim, teríamos um grande problema. Quantas vezes não se pregou, e a gente tem isso à luz de profetas do Antigo Testamento, o próprio Isaías e tantos outros mais, em que o evangelho foi anunciado e que não houve nenhum fenômeno, nenhuma conversão, nenhum milagre, nenhuma cura. Então, não se tornou vã, ou vazia, ou inútil a nossa entrada entre vós, porque nós realizamos aquilo que era para nós realizarmos. Fizemos a vontade de Deus, ou seja, pregamos o evangelho. Foi isso que nós fizemos. Mas, verso 2, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, aí ele apela mais uma vez, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Nós não fomos numa circunstância favorável, com o intuito de enganar-vos. Pelo contrário, nós fomos em meio a perseguições que sofremos em Filipos, da parte dos gentios, que nos prenderam, nos colocaram no cárcere, fomos perseguidos, fomos maltratados, vocês sabem disto. Foi nesse contexto que nos dirigimos a vocês, para anunciar o evangelho, que é o evangelho de Deus, que tem Deus como fonte das palavras que proferimos, e não palavras proferidas do nosso coração. A fonte não foi o nosso coração, as nossas intenções. A fonte foi realizar a vontade de Deus. Vocês sabem muito bem as circunstâncias às quais nos foram infligidas a ponto de nos dirigirmos a vocês, tessalonicenses. Portanto, esta é a base daquilo que ele vai discorrer agora, em defesa do seu caráter e das suas motivações, dele e dos seus associados, verso de número 3, conforme já fizemos referência. O apóstolo Paulo então vai fazer defesa de acusações dos seus oponentes, apresentando primeiro as acusações e depois dando respostas. Observe verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo.
Eram estas as acusações. Diziam que as palavras proferidas por Paulo eram palavras enganosas, mentirosas, impuras e baseadas em dolo ou dolo, diz o apóstolo Paulo. Estas eram as acusações. Paulo não traz aqui estas 3 palavras à toa, não surgiram do nada. É porque, de fato, entre eles, estas acusações eram proferidas pelos oponentes, opositores de Paulo. Na verdade, opositores do Evangelho. Lembra que nós cantamos o Salmo 2? Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades, os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade? É isso que ocorre aqui. E sempre ocorrerá com relação à igreja de Cristo. Perseguição, oposição, ou mais ou menos, ou mais radical ou menos radical. Hoje a estratégia é de uma perseguição silenciosa, onde lhe descartam. Se você for evangélico, se você se posicionar e tiver um procedimento cristão evangélico, você, o termo muito utilizado hoje, é cancelado. Entretanto, a intenção é a mesma. E quanto mais nós nos calarmos perante a oposição, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Nós, como igreja, iremos morrendo aos poucos, se nos calarmos. As acusações, portanto, eram estas, que diziam respeito à intenção do coração. E Paulo nega. Paulo diz: pois a nossa exortação não procede, não tem como fonte o engano, a impureza, e não se baseia em dolo, diz o apóstolo Paulo. Estas 3 expressões, engano, é um erro. Ele queria, na verdade, colocá-los, enganá-los, não é? Com mentiras, com palavras fictícias. Impureza talvez esteja associada à impureza no campo sensual, sexual, que era o que os pagãos itinerantes, que iam de cidades em cidades anunciando a sua religiosidade ou os seus misticismos, faziam. Eles, na verdade, se aproveitavam das mulheres. Isso não é coisa nova. Isto por quê? Isto porque esta palavra inúmeras vezes é utilizada pelo apóstolo Paulo dentro do contexto de promiscuidade. Então, talvez esta seja a ideia do apóstolo Paulo aqui, colocar essa palavra. Talvez tenha sido esta uma das acusações. Nem se baseia em dolo. Esta palavra originalmente significa pescar, ou pegar com a isca, colocar uma isca com o intuito de pescar. É a origem dessa palavra dolo. Então, a acusação era que Paulo jogava a isca para fisgá-los, para si, com interesse próprio. Que interesse era este? O interesse impuro, o interesse de enganá-los, de conquistá-los de alguma forma. Esta era a acusação. E Paulo nega isto. E fica claro no verso 4. A oposição que ele faz, o que ele acabara de dizer sobre as acusações. Ele diz: pelo contrário, não procedeu de engano, de impureza. Eu não coloquei sobre vós uma isca para fisgá-lo. Pelo contrário, verso 4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração.
Então Paulo aqui ele se defende. Ele diz: o contrário desse tipo de acusação, de que nós estávamos aí para enganá-los, para nos aproveitarmos das mulheres, para fisgá-los, de forma nenhuma. Nós fomos aprovados por Deus, ou seja, nós fomos testados por Deus. Deus nos testou antes de nos lançar a este empreendimento de anunciar o Evangelho. É uma palavra que originalmente tinha relação com o teste que se fazia para saber se uma moeda era autêntica ou não. Se fazia um teste. Paulo utiliza-se desta palavra para dizer que ele foi testado por Deus, ele e os seus associados. E ele foi aprovado nesse teste. E ele diz: falamos assim, ou seja, o evangelho que nós proferimos é falado tendo o selo de Deus, tendo a aprovação de Deus, tendo o teste já realizado pelo próprio Deus. E isso não para agradar a homens, mas agradar a Deus, que prova o nosso coração. Vocês estão querendo provar o nosso coração? Nosso caráter e motivações internas? Só Deus pode fazer isto. E Ele já fez. Ele já fez um teste. E sabe qual foi o resultado? Fomos aprovados. Fomos aprovados por Deus como seus servos, pregadores do Evangelho. As nossas palavras não eram para agradar a homem, de forma nenhuma. Era para agradar a Deus, que já havia nos aprovado no teste que Ele realizou sobre nossas vidas, mostrando então assim uma autenticidade. Verso de número 5, o apóstolo Paulo continua e faz referência a uma outra acusação. Observe, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Mais uma vez, ele repete: como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Então, mais uma vez, ele apela à consciência dos tessalonicenses e se coloca diante de Deus. É como quem faz um juramento, como quem está diante de um tribunal, perante a autoridade máxima que sonda corações. Deus, muita ousadia, mas isto para defender o seu caráter e as suas motivações, dele e dos seus associados. Paulo então disse que não era um bajulador, ele era afável, ele vai dizer mais em seguida. E aí, já partindo para alguma aplicação, o que é que infelizmente nós temos visto no nosso meio, no meio evangélico de uma forma geral? Os pastores não falam mais em pecado. Os pastores não falam mais, isso de uma forma geral, obviamente há exceções. Na ira de Deus. Os pastores não falam mais de inferno. Até negam, né? A gente vê alguns pastores famosos negando o inferno, negando condenação para aqueles que têm uma vida promíscua, uma salvação universal. E aí só tece elogios. A Bíblia não é contra elogios, muito pelo contrário. Paulo teceu uma série de elogios aos tessalonicenses. É bom, é louvável. O próprio Jesus Cristo, lá em Apocalipse, ele tece uma série de elogios. Ele começa elogiando aquelas igrejas, não é? Mas tenho contra ti, entretanto, não só são elogios, tem que ser algo verdadeiro, mas não somente elogios, quando for o caso, repreensão, palavras duras, palavras que comumente nenhum de nós gosta de ouvir. Mas a preocupação do apóstolo Paulo
tendo sido aprovado por Deus, era falar a verdade, doesse em quem doesse. Com isto, especialmente nos nossos dias, as igrejas definham. Então, os pregadores são tendenciosos a pregar meias verdades ou verdade nenhuma. E aí a igreja vira um circo, um auditório, um show. É o show da fé. E aí enche a igreja, lota a igreja. Paulo não bajulava ninguém, e eles sabiam disso, como vós sabeis. Não bajulamos ninguém. Falamos a verdade. Se temos que elogiar, elogiávamos como fiz aqui no primeiro capítulo. Se temos que falar a verdade nua e crua que doam, falamos. Nem com intuitos ou pretextos gananciosos, Deus disto é testemunha. Pretexto ganancioso, intuitos gananciosos, é uma expressão que pode ser traduzida como um pretexto ou como capa, uma capa. Um pastor ou um lobo travestido de ovelha. Não é assim que a palavra de Deus nos fala? Essa era a acusação contra Paulo. Ele era um lobo no seu interior, mas travestido de ovelha. E Paulo diz: meu irmão, minha irmã, deixe disso. Vocês sabem que não foi assim. Deixe disso. E ele invoca mais uma vez a presença de Deus. Deus é testemunha. Vocês sabem que não é assim. Deus é testemunha. Como sabeis, diz o apóstolo Paulo. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O nosso intuito nunca foi procurar da parte de vocês alguma glória, alguma estima, alguma honra, algum louvor para nós. Nunca foi. Muito pelo contrário. E esta palavra pode estar associada, porque ela tem um sentido de peso, não é? A questões relacionadas ao dinheiro. Não era isso que nós buscávamos, porque é sobre isso que ele vai falar logo em seguida. Só que, como já vos falei, em seguida, a partir do verso 7, ele tratou nos versos até o presente momento de questões relacionadas à conduta, a motivações do coração. E Paulo fez a sua defesa. Agora, o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa a respeito do procedimento prático destes irmãos. Como é que eles procederam na prática para com eles? E inicialmente, por isso dessa relação que não buscou glória, talvez tenha este sentido relacionado a recursos monetários financeiros. Ele diz: embora pudéssemos, verso 7, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente palavras, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, diz o apóstolo Paulo. Observe que, mais uma vez, assim como em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que o apóstolo fez foi nutri-los como uma ama. A figura aqui é mais ou menos a seguinte: não havia, nesse contexto ainda,
Amas no sentido profissional, de mulheres que viviam disso, se colocavam à disposição da sociedade, da cidade, e ofereciam os seus serviços de cuidadora, de ajudadora. É o que significa ama. É uma cuidadora, é uma ajudadora. Não havia isso profissionalmente. Mas, por uma questão de ilustração, vamos concretizar, colocar em figura de linguagem isto que nos é dito aqui. Imaginemos uma profissional, uma cuidadora, que vai à sua casa cuidar do seu bebê, enquanto você trabalha, enquanto faz outras atividades. E esta cuidadora aquece o filho, alimenta o filho, faz tudo por ele. Porque ela vai ser retribuída, é a profissão dela, ela vai receber dinheiro em troca. Paulo aqui se coloca como uma ama, mas que não está a trabalhar em prol do filho de famílias outras, mas da sua própria família, ou seja, uma ama que cuida do seu próprio filho. Uma ama que cuida do seu próprio filho, alimentando, nutrindo, instruindo, etc., ela não quer que o seu filho pague por este serviço prestado, por esse trabalho. O Davi não vai pagar a Amanda, porque a Amanda cuida do Davi. A Amanda, assim como todas as irmãs que têm bebês, cuida dos seus filhos porque ama. E são capazes de dar a própria vida pelo filho. Todos nós somos pais, sabemos disso, né? E mãe é mãe. Não tem nada igual a mãe. A mãe vira uma fera. O pai também, né? É essa ilustração que Paulo dá. Olha, eu agi com vocês como uma ama que está a cuidar do próprio filho. Qual é a mãe que cuida do seu próprio filho, que quer em troca recursos, retribuição? Ela faz isso por amor. Foi isso que nós fizemos com vocês. Foi esse o nosso tratamento para com vocês, ó Tessalonicenses. Isto demonstra um amor. Sabe por quê? Porque nós tínhamos direito a receber de vocês recursos monetários pelo trabalho. O próprio Jesus nos ensina isto. Que aquele que vive que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Jesus ensina isso. Não esses exageros que há hoje em dia de enganadores de fato. Mas um homem que prega o Evangelho, e eu sei disso, e eu não sou nada, ele tem que se dedicar, e eu vou dizer, irmãos, não é fácil. Exige muito tempo, exige oração, exige estudo, exige dedicação, para que o trabalho não seja vão, inútil. Então, este homem, ele é digno de receber uma recompensa pelo trabalho, mas Paulo agiu como uma mãe que cuida do próprio filho, justamente para não terem do que falar dele. É isso que ele diz aqui. Verso 7, novamente. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos, brandos, afáveis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Perceberam? Ficou claro? É assim que é o Evangelho. É assim que a Igreja de Cristo procede. Não é um circo, não é um show, não é uma brincadeira. A igreja vem para ser alimentada e para viver no dia a dia. Portanto, essas palavras não podem ser inúteis, fúteis, vazias. Tem que ter um conteúdo que corresponda ao ensino do Evangelho. Assim, verso 8, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus,
mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Estávamos prontos a sermos imitadores de Cristo. Cristo se ofereceu em favor do seu povo, da sua ovelha. Ele entregou a própria vida. Nós estávamos dispostos a isso. Obviamente, não no sentido redentivo. Paulo e os seus associados não iriam redimir aquele povo morrendo por eles. Mas isso demonstra um amor real, concreto, não um amor sentimental, que hoje é e amanhã já se foi. É um amor compromisso de entrega. Era este o amor que o apóstolo Paulo tinha por ele. Vós e Deus, diz ele no verso 10, já partindo para as conclusões finais, que são os versos 10, 11 e 12. São provas finais do seu caráter, de um caráter religioso ou piedoso, ético, moral e paternal. Ele usou a figura de uma mãe. Agora ele vai usar a figura de um pai. Já. Observe o verso 10. Vós e Deus. Ele mais uma vez apela à consciência dos irmãos e se coloca diante de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, observe, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. O nosso proceder, e Deus é testemunha, não somente vocês, foi um procedimento piedoso, ou seja, da nossa relação para com Deus, vertical. Justo diante de vocês, sem querer enganá-los, sem querer ser fraudulentos, sem querer bajulá-los. Nós fomos justos para com vocês. E estas duas coisas, piedade e justiça, de forma irrepreensível. Ou seja, vocês não têm o que falar do nosso procedimento. Nem do que falamos, nem da intenção do coração, nem de como procedemos para com vocês. Vocês não têm o que falar. E Deus é testemunha. Deus é testemunha disto. Verso 11, e sabeis, ele repete, sabeis ainda de que maneira, como pai a filhos a cada um de vós. Ele falou da mãe e dos afetos de uma mãe para com um filho, para com um bebê, para com a criança. Agora ele vai falar do pai. Então o pai não ficou de fora, homens da igreja, né? O pai não ficou de fora. Agora é o pai homem mesmo. Sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós, o que foi que ele fez como um pai? Exortamos, que foi é a mesma palavra do verso 1. Exortar é consolar. No verso 1 ele usa mais no sentido geral, a parte pelo todo. Aqui ele faz essas distinções. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Foi isso que eles fizeram. Observem, ele mostra um lado da mãe mais afetuoso, de proteção da vida, de amamentar o filho. Paulo, como pastor, agiu assim. Agora, ele fala outro aspecto do pastorado, é de um pai. É o pai que tem, não é que a mãe não tenha, ou que o pai não possa ser afetuoso, pelo contrário. Mas são características mais marcantes em um ou em outro. A característica mais marcante aqui no pai é esse aspecto do ensino, o aspecto do consolo, da exortação, da advertência, admoestação. A mulher, em geral, né, mais sensível para com estas coisas, cabe ao homem. Ele tem que ser firme, com amor, mas com firmeza. E o intuito dele, ele finaliza, para viverdes por modo digno de Deus, não dos homens, que vos chama para o seu reino e glória. O chamado de Deus
com estas palavras e com esse procedimento por parte daqueles que forem encarregados desta missão, desta tarefa de anunciar, de pregar o Evangelho, de nutrir, é nos preparar para o seu reino e não vivermos na expectativa deste mundo, como se as coisas se resumissem aqui a este mundo. É esta a função de um ministro do Evangelho. Esta é a função dos anciãos da igreja, dos presbíteros da igreja, com o auxílio dos diáconos. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, é isso que a igreja deve buscar. E assim como os tessalonicenses, elas virem a se tornar imitadoras desse modelo, que são seus líderes, para que ela venha se tornar modelo, e para que ela, como modelo, replique este modelo aos outros homens, o vizinho, o colega do trabalho, o colega da escola, as famílias em geral. É este o propósito, nos preparar para a glória. Você tem se preparado para a glória? A sua preocupação tem sido esta? Você de fato tem sido alimentado e tem se alimentado em casa destas palavras consoladoras e também que nos advertem? O seu propósito tem sido fazer com que se torne digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória? Esta indagação do apóstolo aos Tessalonicenses, esta indagação que fazemos aqui a todos nós. Que Deus assim tenha misericórdia de nós e nos faça modelo seu para a sua glória. Amém.